felizes os que creem e confiam em Ti. Nós, neste momento de culto, de louvor e adoração ao nosso Deus, por causa da bandeira preta e o alto índice de contágio do Covid-19 em nosso estado, nós não estamos podendo nos reunir presencialmente esse final de semana. Nós queremos louvar e agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade de, mesmo distantes, podermos celebrar esse culto a Deus. Na leitura do Evangelho de hoje, nós vemos que Jesus tem um amor imenso pela casa de Deus, que é a casa de oração. E os discípulos, ao verem Jesus expulsando cambistas e pessoas que estavam transformando a casa de Deus em um comércio, e eles exclamam o seguinte: "O meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como um fogo." Que todos nós possamos ter esse amor por nossa igreja e por Jesus Cristo, que é o nosso templo verdadeiro. Iniciamos cantando um hino. Em Jesus, suprema fonte do mais santo e puro amor, levantar a minha fronte para um hino de louvor, recordando os teus tormentos, graças quero te render, quero em todos os momentos tua bênção receber. Era pobre, desgarrado, quando vieste me buscar, expiando meu pecado para me purificar. No teu sangue precioso, paz, perdão e vida cheia, e contigo venturoso, glória eterna fluirei. Desta graça, ó Cristo amado, sou contínuo devedor. Fui de todo penhorado pelo teu divino amor. Sei que ingrato tenho sido, mas suplico teu perdão. Por teu sangue fui remido, enche-me de gratidão. Jesus, suprema fonte do mais santo e puro amor, levantar a minha fronte para um hino de louvor. Sei que ingrato tenho sido, mas suplico teu perdão. Por teu sangue fui remido, enche-me de gratidão. Queremos iniciar esse culto invocando o nome de nosso Deus. Iniciamos esse culto em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos lembra que o pecado nos afasta de Deus. O pecado também causa a condenação e a morte eterna. Se não fosse o amor e a misericórdia de Deus ao ter enviado Jesus Cristo ao mundo para morrer na cruz e perdoar os nossos pecados,
o nosso destino seria o inferno. Mas por causa de Jesus Cristo, nós temos o perdão e a certeza de que temos um Deus amoroso e misericordioso que está pronto a nos perdoar. Por isso, nesse momento, quero convidar você aí na sua casa para, junto comigo, orar ao nosso Deus buscando o perdão que Ele nos dá gratuitamente. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo o teu castigo já aqui e também na eternidade. Lamento de todo o coração essas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Certamente Deus ouviu a nossa oração e diante dessa oração que você confessou os seus pecados a Deus, eu tenho a alegria de dizer: seus pecados foram todos perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queremos também fazer a leitura do Salmo para o dia de hoje, que é o Salmo de número 19. Salmo número 19, onde lemos: O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte e cada noite repete isso a outra noite. Não há discurso nem palavras e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do Senhor se espalha pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou no céu uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, como um atleta ansioso para entrar numa corrida. O sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que o ouro muito fino. São mais doces do que o mel, mais doces até que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo contra minha própria vontade. Não permitas que eles me dominem, assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a Ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a Ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Será verdade que Jesus em meu lugar sofreu na cruz? Será verdade que o Senhor morreu por mim tão pecador? Sim, é verdade, ó pecador, por ti Jesus o Salvador baixou a terra que sofreu, em teu lugar na cruz morreu. Porém na tumba não ficou, mas sobre a morte triunfou, e vivo está nos altos céus teu fiador perante Deus. Confie em Cristo, ó coração,
por sua morte tens perdão, a sua graça aqui terás e sua glória lá verás. Queremos agora fazer as leituras bíblicas para esse culto de hoje, terceiro domingo na Quaresma. A primeira leitura nós encontramos em 1 Coríntios 1, 18 até o 31, onde lemos: De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: Destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores desse mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Até aqui a leitura da Epístola. Queremos fazer a leitura também do Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 21, onde nós lemos: Jesus vai ao templo. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e viu também os que sentados às suas mesas trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: Tirem tudo isto daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: O meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como um fogo. Aí os líderes judeus perguntaram: Que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: Derrubem esse templo e eu o construirei de novo em 3 dias. E eles disseram: A construção desse templo levou 46 anos, e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso, e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Nós queremos confessar agora a nossa fé e faremos de forma cantada com o hino Nós Cremos Todos num Só Deus. Nós cremos todos num só Deus,
nosso Pai e Criador, que governa a terra e céus, anjos cantam-lhe louvor, tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. E cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu, vitorioso ressurgiu e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo terno amparador dos que em aflições se veem. Mestre uno, bom Senhor, cantem todos teu louvor. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, nosso Senhor e Salvador, que Deus em sua infinita bondade nos acompanhe nesse momento no meditar de sua santa palavra. Amém. No Evangelho que lemos hoje está escrito: alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas. E viu também os que sentados às suas mesas trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali. E também as ovelhas e os bois foram expulsos. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isto daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. O meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Nós, enquanto pastores, muitas vezes ficamos frustrados quando as pessoas chegam e dizem: eu não preciso ir à igreja. Eu oro, leio a minha Bíblia e sou muito bem cristão em casa mesmo. Semana passada recebi a visita de uma pessoa, de um casal, até a minha sala, onde eles disseram o seguinte: eu fiz a minha parte enquanto cristão. Eu batizei os meus filhos e os encaminhei para a instrução de confirmandos e depois espero que eles casem na igreja e assim fiz a minha obrigação. Eu fiquei pensando nesta frase dita a mim, primeiramente, no seguinte sentido: ir à igreja é uma obrigação? Ir à igreja é seguir um protocolo social? Porque a minha família vai à igreja, eu também vou, e assim eu espero que os meus filhos continuem fazendo? O que é ir à igreja e o que é, de fato, a igreja? O que percebemos, queridos irmãos e irmãs, é que nos últimos tempos as pessoas têm relativizado a fé. Elas dizem que podem viver a fé, mas sem estar buscando aquele que pode preencher a fé, que é Deus, pelo qual Deus oferece o abastecimento da fé, que é a palavra e também a Santa Ceia. Certamente vocês já passaram por situações semelhantes e em muitos casos a gente fica sem saber o que dizer. Um outro fato curioso que aconteceu comigo semana passada, enquanto eu estava falando sobre o pecado para os alunos do 8º ano, entrou em xeque a seguinte pergunta: as pessoas boas que não acreditam em Deus vão para o inferno também? Vão para o inferno? E as pessoas que são más e acreditam em Deus vão para o céu? É uma pergunta um pouco
difícil de ser respondido, que a palavra de Deus nos ensina de fato, é que quem crê em Jesus será de fato salvo. Quem não crer será condenado. E aí nós, ligando essas situações vividas, tanto do casal que falou que não precisa ir à igreja porque vive a sua fé em casa, quanto desta aluna que questionou sobre quem vai para o céu ou não, nós vamos ao encontro daquilo que o texto bíblico nos diz. O meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Ou seja, se eu creio de fato em Deus, eu tenho necessidade de estar na casa de Deus. Eu tenho necessidade de cuidar da casa de Deus para que ela seja de fato um local de culto público. E foi isso que Jesus fez no Evangelho de hoje. Ele ficou profundamente aterrorizado quando ele viu que as pessoas estavam indo na casa de Deus não para cultuar a Deus, mas para transformar a casa de Deus em um negócio. Nós, quando vamos à casa de Deus, temos que ir com o coração ardente em chamas para ouvir o Evangelho que transforma as nossas vidas, para receber o perdão dos pecados através da absolvição pública do pastor e também para fortalecer a nossa fé por meio da Santa Ceia ao receber o corpo e sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Há um ano estávamos fechando as portas da comunidade Sião pela primeira vez, por um período de tempo por causa do Covid-19. Se passou um ano e hoje estamos novamente com as portas da igreja fechadas para o culto presencial. Isso porque o Covid-19 tem se disseminado em nosso estado de uma forma assustadora, fazendo com que não hajam mais leitos em UTIs e a fila de espera aumente diariamente. Nós oramos para que logo tudo se reestabeleça e possamos ter a vacina também, para que possamos sair dessa pandemia e não fechar as portas da igreja novamente. Louvamos a Deus, no entanto, porque nós não deixamos de levar a palavra de Deus até os lares de nossas famílias. Através da internet, Facebook, YouTube, nós temos proporcionado que a palavra de Deus chegue no coração de muitas e muitas pessoas. E uma coisa que nós sentimos falta durante esse período de pandemia em que estamos vivendo é a questão da proximidade física. Mesmo podendo voltar até a casa de Deus, nós não podemos cumprimentar as pessoas com um abraço, um beijo. Temos que manter o protocolo sanitário de distanciamento. Por isso, quando essa pandemia passar, nós valorizaremos certamente muito mais estar na casa de Deus. Assim como valorizaremos mais aqueles momentos de tomar um chimarrão na casa de um amigo próximo, de um parente, fato que nós não fazíamos porque sempre encontrávamos desculpas ou falta de tempo para fazer. Esse isolamento nos ensinou mais uma vez o quão importante é estar ao lado daquelas pessoas que nós amamos e estamos valorizando cada vez mais esse fato. O distanciamento social é de fato algo que nos entristece e não vemos a hora deste vírus passar para nós estarmos reunidos novamente. E aí é interessante, se nós nos sentimos tristes, angustiados por causa do isolamento social, é bem verdade que nós precisamos cuidar para que nós não nos isolemos de Deus. Nós não podemos criar desculpas para nos isolarmos de Deus. E é interessante que há uma história que fala justamente disso. Certamente, talvez você conheça, mas eu quero relembrar para vocês nessa noite. Um frequentador de igreja escreveu para o editor de um programa de jornal a seguinte frase: eu tenho ido à igreja por 30 anos e durante esse tempo escutei cerca de 3.000 sermões, mas eu não consigo lembrar de nenhum destes sermões que eu
ouvi. Eu acho que eu desperdicei o meu tempo durante esses 30 anos e não vou mais frequentar a minha igreja. Essa carta publicada pelo jornal repercutiu e fez com que muitas pessoas enviassem cartas argumentando, uns concordando e outros rebatendo. Até que o editor-chefe do jornal recebeu a seguinte carta: eu estou casado já há 30 anos. Durante este tempo, minha esposa tem cuidado de mim, de minha família e feito refeições para nós. Mas por minha vida eu não consigo me lembrar do cardápio de nenhuma dessas 32 mil refeições. Contudo, uma coisa eu sei: todas estas refeições me nutriram, me deixaram saudável fisicamente, cognitivamente e fazem com que eu esteja bem hoje, fisicamente e fisiologicamente. Assim também, eu tenho certeza que se não fosse a palavra de Deus ouvida durante o tempo em que eu frequentei a igreja, talvez eu estivesse morto espiritualmente. Quando nós voltamos o nosso olhar para o Evangelho de hoje, entendemos porque Jesus amava muito a casa de Deus. Ele não precisava frequentar o templo, pois ele, como ele diz mesmo no texto, ele era o templo que traz a vida e a vida eterna. Mas ele quer ensinar as pessoas que estar conectados com Deus em uma igreja é importante. Tanto é que antes dele partir, antes dele morrer, ele institui a Santa Ceia. Ele fala: como isso é meu corpo, bebo isso é meu sangue. E pede para que os seus discípulos se reunissem. Pede para que a comunidade cristã se reunisse em torno da Santa Ceia para receber as bênçãos que ele conquistou na cruz do Calvário. Essas bênçãos são dadas a nós pela palavra de Deus, pelo batismo e pela Santa Ceia. E faz com que nós louvemos a Deus com estas palavras também: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como um fogo. Que nós possamos, estimados irmãos, viver esta vida de fé, acreditar naquilo que Deus fez por nós. E Jesus, no Evangelho de hoje, ele nos mostra que ele limpou o templo com um chicote feito de cordas. As palavras destrua este templo nos dizem que ele usou algo muito mais precioso para nos purificar do pecado. Ele permitiu que as autoridades abusassem do templo do seu corpo. O prenderam, o espancaram e o pregaram em uma cruz. Eles fizeram tudo o que puderam para destruir o templo que é Jesus Cristo. Contudo, o seu sangue derramado na cruz nos limpou de todo pecado. Jesus havia dito nesta história do Evangelho de hoje que lemos hoje: em 3 dias eu vou levantar esse templo novamente. Isso faz alusão à sua ressurreição. Ele morreu, mas em 3 dias ressuscitou e garantiu a todos nós que nós seremos salvos, teremos o perdão dos pecados e herdeiros da vida eterna. Nós somos de Deus. Vivamos com Ele. Vamos anunciar essa boa notícia. A morte passou a existir nesse mundo enquanto o pecado entrou no mundo, mas Deus interveio. Jesus morreu em nosso lugar e hoje, vivo, está preparando um novo céu e uma nova terra. E nesse dia, Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. É por isso que eu amo estar na casa de Deus, pois na casa de Deus eu sou lembrado que Deus está perto de mim, que Deus está conosco. E nessa relação com Deus não há isolamento que nos afaste dele. Louvado seja Deus que nos dá essa fé e nos traz sempre à sua casa. Que possamos viver todos os dias de nossas vidas na casa de Deus, pois um dia nós viveremos com Deus no céu. Amém.
Neste momento nós queremos falar com Deus em oração. Bondoso Deus e amado Pai Celestial, como eu amo o Teu templo, como é bom vir aqui, ouvir a Tua palavra e receber de Ti o perdão dos pecados e o fortalecimento da fé, especialmente pela Santa Ceia. Nesse período de isolamento social, nesse período em que estamos vivendo do Covid-19, pedimos que mantenha em nós uma chama ardente dentro de nossos corações para ter o desejo sincero de estar na Tua casa, de amar vir aqui para Te louvar e Te agradecer. Esteja conosco, nos protegendo, nos abençoando, cuidando de todos nós para que não tenhamos o Covid e, se pegarmos, que possamos ser prontamente restabelecidos. De forma especial, oramos por nossos irmãos da fé que estão com o vírus. Pedimos que os mantenha firmes na fé e logo restabeleça a saúde de todos eles. Abençoa todos os aniversariantes dessa semana, dando-lhes muita saúde e muita felicidade. Esteja com todos os doentes e acamados. Abençoa o nosso país, nossos governantes e fazem com que todos trabalhem pela paz, pela justiça e pelo amor ao semelhante. Cuida de nós, hoje e sempre, por amor a Jesus. Amém. Queremos também, neste momento, falar com Deus em oração, com a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Agradecemos imensamente esse tempo que você dedicou para esse momento de culto, de louvor e adoração ao nosso Deus. Que Deus abençoe ricamente a você e a sua família. Lembramos que se não tivéssemos em bandeira preta, nós teremos nosso culto regular, presencial, seguindo os protocolos sanitários, e também teríamos a assembleia no dia de hoje. Em virtude da bandeira preta, nós reagendaremos a assembleia e avisaremos a seguir. Também lembramos que amanhã, às 17 horas, nós teremos um estudo com os jovens. O estudo será pelo Google Meet, onde nós teremos um assunto bem interessante que será trazido pelo pastor estagiário Rua. Desejamos a todos as mais ricas bênçãos de Deus, se cuidem, usem máscara, passem o álcool gel, vamos manter o distanciamento social à medida do possível para nós também darmos um testemunho cristão de que nós, como filhos de Deus, queremos lutar pela vida. Que Deus guarde a todos nós e nos proteja hoje e sempre. Amém.